Questão 1. Escreva os 4 menores múltiplos do número natural 19. Bom, para encontrar os múltiplos de um número, a gente vai multiplicando esses números pelo conjunto dos números naturais e a resposta que a gente obtém são os múltiplos daquele número. Então, no caso do 19, a gente faz 0 vezes 19, que dá 0, 1 vezes 19, que dá 19, 2 vezes 19, que dá 38, e 3 vezes 19, que dá 57. Uma outra forma de fazer é o seguinte, é pensar que o primeiro múltiplo de qualquer número é o número 0. E depois, os próximos múltiplos, eles vão aumentando de acordo com a quantidade que a gente quer. Então, no caso do 19, vai aumentando 19 unidades. Então, eu vou contando de 19 em 19 e acho os múltiplos. Na letra B, ele quer os 3 maiores divisores do número natural 32. O maior divisor de um número natural, na verdade, é ele mesmo. O próximo divisor, que é o maior, como ele é par, vai ser a metade dele. E na sequência eu acho o número 8, que no caso aí é a metade de 16 e também é divisor do 32, desculpa. Na letra C, ele quer os 3 múltiplos naturais de 9 compreendidos entre 20 e 50. Então, a gente vai achar os múltiplos de 9 daquela forma, multiplicando 9 pelos números naturais. Como eu quero uma sequência entre 20 e 50, o primeiro vai ser o 27, depois o 36 e o próximo o 45. Na letra D, ele quer os divisores naturais de 60. Para traçar os divisores, eu gosto de fazer o primeiro e o último, e assim por diante, preenchendo sempre o segundo e o penúltimo, e assim a gente dá sequência. Por quê? O primeiro divisor de um número natural é sempre o número 1, e o último divisor é sempre ele mesmo. Então, daí a gente já fecha os extremos. Então, eu tenho o primeiro e o último. Como ele é par, ele é divisível por 2. Quando eu divido 60 por 2, eu acho o 30 lá, ó, que é o penúltimo divisor, e assim eu vou fechando. Ele é divisível por 3, porque a soma dos algarismos dá um número divisível por 3. Quando eu divido 60 por 3, eu encontro como resultado o número 20. Já coloquei ele lá antes do 30. Ele é divisível por 4. Quando eu divido 60 por 4, eu encontro o número 15. Ele é divisível por 5, porque ele termina em 0, né? E a regrinha de divisibilidade do 5 fala que se ele terminar em 0 ou 5, o número é divisível por 5. Quando eu divido 60 por 5, eu acho o número 12. Ele é divisível por 6. A regrinha de divisibilidade do 6 fala com a gente que quando um número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele também é divisível por 6. Então, nesse caso, ele é divisível por 6, e quando eu divido 60 por 6, eu acho como resultado 10, que também é um divisor de 60. Entre o 6 e o 10, a gente não tem nenhum divisor, então significa que eu terminei a minha sequência. Para resolver essa questão 2, o ideal é que a gente conheça as regrinhas de divisibilidade. Então, em vez de eu ficar dividindo o número e testando os números, eu conheço as regrinhas de divisibilidade e aplico e vejo se ela funciona ou não. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das regrinhas e depois vocês analisam os resultados que eu encontrei aí, tá bom? Então, do 2. Para saber se um número é divisível por 2, basta olhar se ele é par, né? Todos os números pares são divisíveis por 2. Para saber se um número é divisível por 3, eu somo os algarismos dele. Então, por exemplo, no 132, eu somo 1 mais 3 mais 2.
encontro como resultado o número 6. Como a gente sabe que o 6 é divisível por 3, então eu concluo que o 132 também é divisível por 3. Então, a regrinha do 3 é essa. A gente soma os algarismos e verifica se essa soma é divisível por 3. Essa regrinha é a mesma, ela vale também para o número 9. Então, eu somo os algarismos. Se a soma for um número divisível por 9, então o número em questão é divisível por 9. Então, a regrinha do 3 e do 9 é a mesma, porém a do 3 tem que ser divisível por 3 e a do 9 tem que ser divisível por 9. A regrinha do 4 é a seguinte: eu olho os dois últimos algarismos do meu número. Se eu tiver um número que é divisível por 4, então o número que a gente está analisando também é divisível por 4. Por exemplo, o 132, os dois últimos algarismos, 32. E 32 a gente sabe que é divisível por 4. Então, o 132 também é divisível por 4, tá? Lá no 1128, eu olho 28. 28 é divisível por 4, então o número 1128 também é divisível por 4. Mas aí, se a gente observar, o 400 também é divisível por 4. Então, além dessa regrinha, ele tem outra regrinha, que se o número terminar com 2 zeros, ele também é divisível por 4, certo? Regrinha do 5, facinha, o número terminar em 0 ou 5. Então, qualquer número que termine em 0 ou 5 é divisível por 5. Regrinha do 6. Para ser divisível por 6, ele precisa ser, ao mesmo tempo, par, ou seja, divisível por 2, e também divisível por 3. Então, se eu acho um número que é, ao mesmo tempo, divisível por 2 e por 3, ele também é divisível por 6, tá bom? Do 8, eu costumo olhar se ele é divisível por 4 e também por 2. Se eu dividir ele por 4, ele continua sendo divisível por 2? Então, no caso aí do 400, ó, se eu dividir o 400 por 4, eu acho 100. E 100 é um número par. Portanto, esse número é divisível por 8, certo? Então, eu divido 1128 por 4. Eu vou achar um número par, portanto, o número é divisível por 8. A regrinha do 9 eu já falei, a regrinha do 10 é só a gente observar. Se o número terminar com 0, ele é divisível por 10. Para resolver essa questão 3, inicialmente eu vou usar duas informações. Primeira informação, que o número é par. Se o número é par, a letra B só pode ser um número par. A outra informação que eu vou usar é que esse número é divisível por 5. Então, a gente sabe pela regrinha de divisibilidade que para ser divisível por 5, o número precisa terminar em 0 ou 5, porém o 5 é ímpar. Então, no caso aí, automaticamente a gente já encontra que o nosso B vale 0, que ele é o único número par. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos os algarismos que a gente tem. Então, eu somo 5 com 7, com 9, com 0. Encontrei o número 21. 21 é um número divisível por 3. Então, no caso aí, como ele quer o menor valor possível, eu vou chegar à conclusão que o meu A vale 0 também. Então, o B vale 0 e o A vale 0. Por quê? Porque como 21 já é um número divisível por 3, eu não preciso somar nada nele para ele continuar sendo divisível por 3. Quando eu faço o A menos B, 0 menos 0, automaticamente eu vou encontrar 0. Para resolver essa questão 4, inicialmente a gente vai utilizar a informação de que o número é divisível por 4. Porque a regrinha do 4, eu olho os dois últimos algarismos e os dois últimos algarismos formam um número que é divisível por 4. Então, se a gente analisar todos os números com dois algarismos terminados em 6, a única opção que a gente tem são as seguintes. A gente tem três opções: o número 16, o número 36 e o número 56. Então, na verdade, o nosso M pode assumir esses três valores: 1, 3 ou 5. Agora, a gente analisando a regrinha de divisibilidade do 3, a regrinha diz que a gente precisa somar os algarismos
e essa soma tem que ser um número divisível por 3. Então, eu somei os algarismos, 5 mais 8 mais 6. Encontrei como resultado o número 19. O próximo número, depois do 19, que é divisível por 3, no caso, se eu somar 1, ou 3, ou 5, o único que a gente vai encontrar como solução aí vai ser o número 24. No caso aí, se eu somar 19 mais 1, eu encontro 20, e 20 não é divisível por 3. Se eu somar 19 mais 3, eu encontro 22, que também não é divisível por 3. Então, se eu somar o 19 mais 5, eu encontro 24, e 24 é divisível por 6. Portanto, o valor de n é 5. A questão 5, a gente precisa analisar cada item e lembrar das regrinhas de divisibilidade. Então, vamos lá. 152 é múltiplo de 4, porque a soma dos algarismos é igual a 8. Isso é falso, porque a regrinha do 4 não é essa. A regrinha do 4, a gente usa os dois últimos algarismos. 6 não é divisor de 15. 15 é múltiplo de 3, mas não é de 2. Então, todas as informações aí são verdadeiras. 125 é divisível por 5, mas não é de 10. Verdadeiro também. 36 é múltiplo de 2, de 3 e de 7. Essa frase fica falsa porque o 36 não é múltiplo de 7. E, por último, 363 é divisível por 9, é falso, porque quando a gente soma os algarismos do 363, a gente encontra como resultado o número 12, e 12 não é divisível por 9. Nesse exercício 6, a gente precisa analisar qual que será o próximo número que será múltiplo de 100, porém que não é múltiplo de 400. O próximo ano que será múltiplo de 100, que a gente tem na sequência aí, é o ano 2100. E 2100 não é um múltiplo de 400. Então, é esse o caso especial que a gente procura. Quando a gente soma os algarismos, encontramos o número 3. A questão 7, o ideal é que a gente use as regrinhas de divisibilidade. E a dica que eu dou é a seguinte: a gente vai dividindo o número em questão pelos números primos. Quando eu encontrar uma situação em que o divisor é maior que o quociente, ou seja, o divisor é maior que o resultado que eu achei, e eu não encontrei uma divisão exata, então eu posso concluir que esse número é um número primo. Então, foi isso que eu fiz nos 3 casos aí. No 89, a gente foi dividindo até eu chegar no número 11, né, que é um número primo. Quando eu faço a divisão por 11, eu encontro 8,09, que é um número menor do que 11, então eu posso concluir que ele é um número primo. O 91, quando eu faço o teste, na verdade eu nem precisava ter feito a divisão por 2, 3 e 5, porque a gente pode simplesmente utilizar a regrinha de divisibilidade. Então, quando eu faço a divisão por 7, a gente encontrou uma divisão exata. Como a gente encontra a divisão exata, esse número não é primo. E o número que não é primo a gente chama de composto. O 271, eu usei os 3 primeiros números primos, eu usei a regrinha deles, do 2, do 3 e do 5. Como não encontrei, continuei dividindo por 7, por 11, por 13, por 17. Quando a gente divide por 17, o resultado que a gente encontra é um número menor que 17. Então, a gente pode concluir que esse número é primo. Essa questão 8, que é sobre fatoração, eu não vou comentar resultado por resultado. A dica que eu dou é a seguinte: a gente começa a dividir pelaquela sequência dos números primos, 2, 3, 5, 7, 11 e etc. Então, eu começo a dividir primeiro pelo número 2. Se o número não for divisível por 2, eu passo por 3. Se não for por 3, eu passo por 5. Na verdade, a gente pode inverter essa ordem. Então, tanto faz. Se eu quiser começar dividido por 5 e depois voltar no 2, não tem problema. O que acontece é que a gente pode esquecer de algum fator primo e fazer confusão lá no final. Mas o resultado final da fatoração é o mesmo, tá bom?
na questão 9, quando eu fatoro o número 195, eu acho exatamente 3 fatores primos, o 3, o 5 e o 13. Então, quer dizer que esses fatores primos já são as idades que a gente procura. Como ele quer a soma das idades, eu só somei 5 mais 3 mais 13 e encontrei o número 21. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Qualquer dúvida é só falar que depois a gente retoma a questão. Obrigada pela atenção.